Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E esse vídeo é para a gente poder fazer a revisão do conteúdo da prova, tá? Dessa primeira avaliação do segundo semestre que a gente fez em artes. E o conteúdo do nono ano era a respeito do teatro, focado na origem do teatro e as principais características dessa arte, né? Que é uma arte cênica. Então, eu vou falando questão por questão, falando para vocês a resposta certa, qual era, e fazendo alguns comentários, tá bom? Então, estou com o computador aqui ligado, né, aberto, para poder acompanhar as questões. A primeira questão era: 1. Considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental, segundo alguns historiadores, chamava-se Crespes, Tespes ou Dionísio. Pessoal, Dionísio era considerado o deus do vinho, né? Ou Baco. E ele tem a ver com teatro, mas não era o nome do primeiro ator. O nome do primeiro ator, segundo alguns historiadores, era Tespes. E Dionísio seria o deus assim que teria dado a origem ao teatro. Então, Tespes, segundo alguns desses estudiosos, foi o primeiro ator de teatro, ok? A segunda questão. Na arte do teatro, existem diversos tipos de peças teatrais em várias culturas no mundo inteiro. Com base nas informações estudadas, marque a alternativa correta. A primeira alternativa diz o seguinte: o gênero teatral alto não é considerado um subgênero da literatura dramática. Segunda alternativa: a palavra drama origina-se na Grécia Antiga e o seu significado é falar. E a terceira alternativa diz: a comédia também pode significar um tipo de espetáculo que recorre intensivamente ao humor. A alternativa correta é a terceira. A comédia também pode significar um tipo de espetáculo que recorre intensivamente ao humor. Porque a comédia ela pode ser um tipo de espetáculo misturado drama com humor, misturado terror com humor, né, ou algum outro gênero com humor, mas pode ser exclusivamente, né, no caso da palavra aqui intensivamente, exclusivamente voltada para o humor, para fazer as pessoas rirem, só para fazer graça. Vamos lá, a terceira alternativa, quer dizer, a terceira questão. O que é teatro de revista? Essa é uma resposta para você falar com suas palavras, né? Não é necessariamente para você copiar do texto. Eu sempre peço que vocês escrevam da forma que vocês conseguem entender. E o teatro de revista, ele foi caracterizado tanto aqui no Brasil como em Portugal como um tipo de teatro basicamente de gosto popular, né? Era um teatro para o povão assim assistir, né? Eram grupos mais simples, com menos recursos, produzir esse tipo de teatro. E o que eles faziam? Eles pegavam críticas sociais, críticas políticas e misturavam essa temática com números de sensualidade, com dançarinas, né? Mostrando algumas partes do corpo, com números musicais. Muita gente cantava, bem fantasiada, bem enfeitada, bem maquiada, dançava. Então, essa é a característica principal do teatro de revista, ele foi isso, tá? Vamos lá, agora a gente vai para a quarta questão. A quarta questão é referente ao trecho, a um resumo, né, da Farsa de Inês Pereira, que é uma obra do autor brasileiro Gil Vicente. E como o próprio título diz, é uma farsa, né, esse gênero teatral que faz crítica também social, né? Naquela época tinha muitos autores escreviam muitas farsas, que era uma forma de, com graça, criticar a sociedade. E essa é a farsa de Inês Pereira. Então, a quarta questão fazer referência à peça, né? Então, a pergunta é a seguinte: com base no texto acima, marque a alternativa que melhor representa o resumo da peça. Já vou logo direto na alternativa correta. A alternativa correta é a segunda. O texto conta a história de uma moça solteira que, baseada em atitudes desonestas, procura mudar de vida. A primeira diz que o texto conta a história de uma moça feliz e honesta, deseja encontrar um marido, né? Muito além disso, né? Quem leu ali já entendeu que não é só isso. E a terceira alternativa diz que o texto conta a trajetória de uma moça solteira desiludida com a vida depressiva. Então, não tem a ver, porque ela não era depressiva, ela queria
com as artimanhas que ela viu que era certo para ela encontrar o marido. Então a resposta correta na questão 4 é a 2, tá bom? A 5. Quais são os 3 principais personagens da peça A Farsa de Inês Pereira? Esse é bem fácil, era só você ler, né, e prestar atenção quais são os personagens que mais aparecem. Os personagens principais de uma peça sempre são os que estão mais envolvidos em boa parte dos acontecimentos. Tem vários personagens, tem ali no início a descrição de cada um, mas a resposta correta é a alternativa 1, a primeira ali. Inês, Brás da Mata e Pero Marques, que são os 3 ali mais envolvidos com todo o acontecimento. A pergunta 6 e a 7 eram 2 questões que você tinha que responder com suas próprias palavras também, fazendo uma reflexão sobre aquilo que está sendo dito, né? Então, com relação a 6 e a 7, eu tô lendo cada questão e tô dando certo ou errado, ou meio certo, né? Que ali na hora que a gente vai corrigir pelo Google Formulários, a gente coloca a pontuação que a gente acredita que é correspondente com a resposta que o aluno deu. Então, eu só vou comentar o que mais ou menos teria que ter colocado na 6 e na 7, tá? Então, vamos lá para 6. Algum tempo depois de estar casado com Inês, seu marido, Brás, informa ao moço que partiria para a guerra, ordenando que ele vigiasse Inês e que ela deveria ficar trancada às chaves dentro de casa. Apesar da peça representar alguns costumes da época em que foi escrita, na sua opinião, é correta a atitude do personagem com relação à sua esposa? Esse tipo de atitude ainda acontece nos dias de hoje? Aí é para você refletir e justificar, porque aqui coloca uma situação do marido que, para conquistar a moça, né, o cara para conquistar a moça antes de casar com ela, ele foi doce, ele foi educado, ele fez poesia, ele cantou, fez tudo o que ela adorava. Aí agora que ele casou com ela, ele pede para trancá-la dentro de casa. E por que ele queria trancá-la dentro de casa? Por que trancá-la dentro de casa, né? Então essas questões eu acho que tem muito a ver com o que a gente vê hoje, né? A gente fala muito sobre violência contra a mulher, né? Violência doméstica. Então tem muito a ver, eu acho que essa peça é uma peça muito antiga, né? Mas ela tem muito a ver com o que a gente ainda vive hoje. Então botei como reflexão, queria saber de cada um o que cada um achava a esse respeito. A 7 pediu o seguinte: é possível observar no resumo da farsa que os personagens apresentam descrições muito peculiares, ali logo no início. Identifique os traços de personalidade nas descrições dadas pelo autor e escreva comentando sobre cada um deles. Aí eu coloquei aqui um exemplo. A mãe, né, que não tem nome, o nome da personagem é só a mãe, típica dona de casa preocupada com a educação e futuro da filha, acredita que o melhor para a jovem é se casar com um homem rico e que assim ela será feliz. Então ali nesse exemplo, ali na descrição original da peça, diz que a mãe é uma típica dona de casa preocupada com a filha, né? E aqui, nessa questão, é para você fazer refletindo sobre cada descrição. Por exemplo, tem um personagem aqui da peça que é assim, por exemplo, deixa eu ver aqui. Peraí que eu vou achar. Dizendo que são personagens que não aparecem aqui nesse trecho, né? Até aparecem, mas não cita muito eles ali. Que é o Latão e o Vidal, dizendo que são caricaturas do judeu espertalhão e hábil no comércio. É pra gente pensar, todo judeu é assim, né? Claro que é uma caricatura, uma leitura de 2 personagens, mas será que isso não é colocado de uma forma preconceituosa? Né? Então eu coloquei essa questão para ver o quanto que vocês conseguiam traduzir, entender, interpretar e refletir em cima da descrição de cada personagem, lembrando que são caricaturas criadas pelo autor da peça, pelo Gil Vicente. Mas algumas coisas a gente pode questionar ali, dizer que todo judeu é espertalhão e quer ganhar vantagem no comércio, será que isso está certo? Estão entendendo mais ou menos? Então é mais uma questão que eu preciso ver certinho o que cada um conseguiu colocar. Daí temos a última, que é a 8, que pede o seguinte:
Com relação ao teatro musical, aí já mudou de gênero, né? Saímos da farsa, fomos para o teatro musical. Este é composto por 3 componentes: a música, a interpretação teatral e o enredo. Dentro desse contexto, marque a alternativa correta. Pessoal, a alternativa correta é a terceira alternativa. O enredo de um musical refere-se à parte falada, que é a não cantada da peça, que é diferente da ópera. Lembra que eu coloquei ali nos tipos de peça? A ópera, ela é toda cantada, né? E o enredo, ele é música. Ele é música. No teatro musical, não. O enredo é a parte falada, é a parte de texto, onde os atores dialogam entre si, tá? Não tem a ver com a parte da música. Então, pessoal, a ideia era essa, de fazer esse vídeo de revisão da prova. Eu espero que tenha facilitado a reflexão de vocês. Eu vou fazer a recuperação dessa avaliação com base nesse vídeo, então vocês têm que assistir esse vídeo, assistir todo até o final, façam suas anotações, me enviem perguntas se tiverem dúvida, vou tentar ajudar da melhor maneira que puder. E não deixem de fazer recuperação, né? Para você que tirou nota baixa, para você que de alguma forma não conseguiu fazer, faça a recuperação, mesmo que você não tenha conseguido fazer a avaliação, tá? Então, boa noite a todos, espero que fiquem bem, bons estudos e até a próxima.